Muito boa tarde, mais um Tereré em Resenha, diretamente dos estúdios do Jornal Vigilante, Dourados, Mato Grosso do Sul, para todo o Brasil, para todo o Mercosul, direto de Dourados, o coração do Mercosul. Hoje temos a honra de receber a delegada responsável pela Delegacia de Atendimento à Mulher, doutora Ariana Gomes, e vamos falar de feminicídio, do Maio Laranja, dos atendimentos da polícia, dos trabalhos sociais. É uma excelente entrevista, informativa, educativa e de utilidade pública, sobretudo. Exaltar aí, dar os parabéns para a Polícia Civil e todas as forças aí que atuam com galhardia na região da Grande Dourados. Quem me ajuda nessa entrevista é a doutora Caroline Ximenes, advogada criminalista. Vamos se apresentar. E obrigado, Carol, também. Olá, boa tarde a todos os nossos seguidores aí do Jornal Vigilante. Hoje estamos aqui para explanar mais um pouco, né, sobre esse assunto tão delicado, né, que a gente vem, eu na minha área, né, jurídica e a doutora na área dela, né, da parte da delegacia, né. Obrigado, doutora Ariana, pelo convite. Eu sei que é uma correria. A senhora até falou que está sem almoço devido à quantidade de ocorrências e casos. Eu sei que é um trabalho árduo. Agradecer imensamente a sua presença aqui e creio que ela vai ser informativa, preventiva e vai salvar muitas vidas, né? A sua presença aqui com essa informação através do Jornal Vigilante. Obrigado. Queria que a senhora se apresentasse. Quem é a doutora Ariana? Vamos lá. Boa tarde, primeiramente, a todos. A ADA agradece o convite. Sempre digo que é uma oportunidade muito boa quando a gente consegue falar do tema, né? Informação salva vidas, realmente. Bom, a Ariana é delegada aqui em Dourados há 4 anos, né? Eu estou há 4 anos na Delegacia da Mulher. Nesse quase último ano, estou como delegada titular, né? Eu não sou do estado do Mato Grosso do Sul, sou do Espírito Santo de Vitória, mas vim para cá e agora é meu estado. Trabalho na DAM, especialmente com violência sexual, criança e adolescente, e temos uma família lá, juntas, firme nesse combate. Muito bom. Então a primeira pergunta, né, que eu acho que causa muita dúvida em todo mundo, é debate nas redes sociais, grupo do WhatsApp, churrasquinho de família, em todo lugar. O principal papel da Delegacia de Atendimento à Mulher e o que difere ela dos outros departamentos de polícia, das outras delegacias? Como que é o atendimento a essas vítimas? Aonde fica a Delegacia de Atendimento à Mulher? Quais telefones, né, uma mulher que é vítima, uma criança, faz para procurar? E como que ela vai ser recebida lá na delegacia? Hoje a Delegacia da Mulher, vou iniciar pela localização, né? A gente está ali no Rego d'Água, nós funcionamos de 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Na frente do Rego d'Água, no Jardim Água Boa. E aí a DAN ela tem um plantão, um atendimento de plantão que funciona de 7h30 da noite às 7h30 da manhã durante a noite e 24 horas nos fins de semana. A nossa delegacia ela é uma delegacia que faz o atendimento de violência doméstica praticado contra a mulher e de violência sexual praticado contra criança e adolescente do sexo feminino, né? Qual o porquê da Delegacia da Mulher? Nós temos um trabalho que exige um acolhimento da vítima, exige que o ambiente seja um ambiente limpo, agradável para aquela mulher, naquela situação de vulnerabilidade, de violência, ela se sinta, né, mais abraçada no local, né? A gente vai falar de delegacias no geral. Delegacias têm apreensões de vários tipos, tem muito movimento, lida com muitos crimes. Então a nossa delegacia, o desenho dela, os profissionais são todos preparados para entender aquela mulher, dar o tempo dela às vezes se emocionar, chorar, não culpabilizar. Então, toda essa peculiaridade de atendimento faz parte do trabalho da delegacia nesse atendimento de mulher. E daí, nós somos uma polícia investigativa, né? A gente faz parte da Polícia Civil, somos uma polícia investigativa. Então, o nosso trabalho, ele é especialmente repressivo. A gente investiga os crimes que acontecem de violência doméstica e sexual contra a mulher e daí contra crianças e adolescentes também no âmbito dos crimes sexuais.
mas a gente é uma delegacia social também, porque a gente vai falar de famílias, na maioria dos casos. Então, faz parte do nosso trabalho todo esse preventivo. Então, a gente vai em rádio, em televisão, em escolas, em universidades. A gente faz ações sociais para conscientizar a importância do tema. Muito bom. Quer complementar, Carol? Acho que é isso por enquanto, né? Lei Maria da Penha. É uma confusão, tem uns que acham que ela é muito boa, outros criticam que ela é contra o homem, né? E sempre ela tem várias vertentes. Queria que a senhora explicasse o que é a Lei da Maria da Penha, o que é o feminicídio e qual que é a diferença dele do crime passional, se ele ainda existe. Queria que a senhora só complementasse na primeira resposta. Quando é uma violência sexual contra um menino, vai para onde, né? Que lá no DAM atende as mulheres. Aí, só para complementar. Medidas protetivas, como que funciona a Lei Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha que tem aqui em Dourados? Queria que a senhora esclarecesse. Muito bem lembrado. Eu falei do trabalho da DAN. Criança e adolescente sexo masculino fica com atribuição nas delegacias de área. Então, o primeiro, o segundo DP ia depender da região. Se chegar lá no DAN, vocês encaminham para... Isso. Normalmente, a gente não recusa atendimentos, mas a gente dá prioridade para os casos que são atendidos pela delegacia. Então, não tem outros casos para registrar, ou a pessoa não quer esperar, aí a gente faz o encaminhamento. Se quiser esperar, aguardar, a gente registra, mas encaminha o boletim de ocorrência para a delegacia da área, porque vai ser a atribuição dela investigar. Perfeito. Aí a Maria da Penha, o que é essa lei sobre famosa? Sobre a Lei Maria da Penha, o que acontece? A Lei Maria da Penha ela é fruto de uma condenação do Brasil, né, pela Corte Interamericana, em razão de o Brasil não tomar medidas, né, específicas num caso de violência muito famoso que envolve a Maria da Penha, né, que é quem dá nome a essa lei. Essa lei ela é considerada, se eu não estou enganada, a terceira melhor legislação do mundo. Ela vai abarcar a violência contra o gênero feminino dentro do âmbito doméstico, né? A gente precisa sempre lembrar que fora do âmbito doméstico, as mulheres também sofrem vários tipos de violência. Então, os locais de trabalho, mulheres que ocupam altos cargos, a violência dentro do âmbito político. Só que essas violências não estão abarcadas na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha vai falar só do âmbito doméstico e familiar, né? É uma lei que ela vem sendo sempre aperfeiçoada, né, à medida da necessidade. E ela, apesar de todas as críticas, ela é um instrumento que funciona, né? A medida protetiva, ela é um instrumento que funciona. Muita gente realmente fala assim, mas a Lei Maria da Penha é contra o homem. Às vezes a gente não tem uma dimensão de como é essa relação entre homem e mulher, né? A gente tem, infelizmente, um desrespeito muito grande do homem em relação à mulher. E daí vem a necessidade mesmo de existir uma medida protetiva. A partir do momento que uma mulher diz, eu não quero ter contato com você, aquele homem precisa respeitar. E, infelizmente, ele não respeita. E daí vem essa necessidade de ter uma legislação, né, um instrumento que faça com que o homem tenha esse respeito. Então, a Lei Maria da Penha vai trazer uma proibição de se aproximar, uma proibição de entrar em contato de qualquer forma. Aquela mulher, ela quer se separar, aquele homem não aceita aquela separação, ele insiste, quer ficar ali, quer desrespeitar o desejo dela, quer manter relação sexual à força. E só a voz da mulher de dizer, olha, eu não quero, não tem sido suficiente. Então, a Lei Maria da Penha, ela existe por isso, né? Se a gente conseguisse ter relações onde a mulher diz, olha, eu não quero mais conversar, não me procura, não me manda mensagem, o homem respeitasse, não ia ser necessário a medida protetiva, por exemplo. Então, é uma lei muito importante, não é uma lei contra homens, é uma lei de proteção às mulheres, né? Ela vai cair na Lei Maria da Penha quem desrespeitar a mulher. Se você não desrespeita a mulher, você não precisa ter nenhum medo de medida protetiva. E como ela é um instrumento jurídico, o homem tem direito. Por exemplo, eu tive uma medida protetiva deferida contra mim. Você tem meios legais para pedir a revogação, para pedir diminuição das proibições, para apresentar elementos de por que aquela medida não é mais necessária. Então, existem vias, não é uma coisa assim, agora tem medida protetiva e minha vida acabou. Se você acha injusto, você tem meios legais de tentar retirar,
de tentar diminuir a proibição, por exemplo, um afastamento, né? Ah, porque 300 metros é muita coisa que eu trabalho perto, não sei o quê. Então, você tenta pedir um afastamento menor. Mas a gente sempre precisa lembrar isso, né? A lei, ela existe porque, infelizmente, homens não respeitam mulheres. Unicamente pelo fato de ser mulher. E aí é que vai entrar a diferenciação quando a gente vai falar de feminicídios e homicídios, né? Os feminicídios, pelo lá o Código Penal que vem trazer, ele é uma qualificadora do homicídio, que é matar alguém, né? Homicídio, matar alguém. Quando você vai falar de feminicídio, esse matar alguém tem duas motivações. Ou a motivação é essa violência doméstica e familiar, é que dentro dessa relação doméstica e familiar, esse homem se aproveita, às vezes, da força física, da influência econômica, social. Religiosa, às vezes. Não, eu digo assim, aquele âmbito doméstico, ele torna torna aquela mulher mais prisioneira. Sim. Uma violência psicológica contra os filhos para manter aquela mulher num relacionamento. Então, esse âmbito doméstico que o homem usa para se esconder de eu sou o chefe da casa, eu que mando aqui, que ocorre essa violência doméstica, é um dos motivos do feminicídio. O outro motivo são os homicídios, né, que vai ser sempre matar alguém em razão do sexo feminino. Então vai entrar essa situação de eu não aceito ter uma mulher chefe, eu não aceito que uma mulher me dê ordem. Não é no ambiente doméstico, é um colega de trabalho, é alguém numa instituição, e daí ele mata aquela mulher porque ele não aceita, por exemplo, uma ordem que a mulher deu, não aceita que a mulher seja chefe, então ele pratica esse homicídio, que é matar alguém, motivado por a pessoa ser do sexo feminino. Aí, nessas duas situações, passional, ele já não está enquadrado mais? Ou ainda ao contrário, a mulher matou um homem? Ou o caso, até fazer uma provocação, se for uma mulher trans agora, né? Como que enquadra, tipifica a ocorrência, doutora? a vítima da Lei Maria... A protegida da Lei Maria da Penha vai ser sempre pessoa do sexo feminino ou quem se identifica como sexo feminino. Então, se a gente tem uma mulher trans, ela está protegida da Lei Maria da Penha. O agressor, ele pode ser um homem, como pode ser uma mulher, né? Só a vítima e essa protegida que vai ser sempre sexo feminino ou quem se identifica. Então, a gente pode ter relações homoafetivas, a gente pode ter relação entre trans, a gente vai observar sempre essa situação. Âmbito doméstico. Trans, aí vai enquadrar como feminicídio? Pode enquadrar como feminicídio. Como é que vai ser? Vai considerar que a companheira trans é um homem e agrediu a mulher trans? Porque na relação tem um passivo, ativo, né? Os papéis, né? Então, que enquadra aí na Maria da Penha toda essa... Vai sempre depender de com como a pessoa se identifica, né? Então, não importa o sexo biológico, né? Vai importar como ela se identifica. Se é um trans mulher se relacionando com um trans mulher, você vai ter uma relação homoafetiva entre mulheres, já que se identificam como. Pode ser enquadrado como feminicídio, né? A gente pode ter um descarte por entender que não tem nenhuma vulnerabilidade, mas pode ser que se encaixe. Se for uma mulher trans com um homem trans, aí você vai ter nitidamente uma relação entre homem e mulher, já que é a forma que eles se identificam, e aí provavelmente vai encaixar na Lei Maria da Penha também. Agora, um homem cisgênero, né, que é a forma como a gente chama, um homem cisgênero contra um transexual, seja do sexo feminino, seja do sexo masculino, vai ter que entender ali a motivação daquele matar alguém. Se você matou porque você tem preconceito de uma pessoa de um sexo querer se identificar como pessoa de outro sexo, pode ser ali uma transfobia. Agora, se você está cometendo aquele crime porque aquela pessoa, naquela figura feminina, você está matando ela por ser esta figura feminina, daí pode ser que a gente enquadre num feminicídio. Muito bom. Quer complementar, Carol, esse assunto? Que é bem... Dá um podcast só esse assunto, né, doutora? As pessoas vão perguntar assim, o que é cisgênero, o que é mulher trans, homem trans? Um abraço aí para a professora Cibele, doutora Cibele lá da UEMS. Uma hora a gente marca um podcast só para falar disso. Que ele é bem complexo, né? Difícil do entendimento no vulgo comum.
Afastamento do agressor e medida protetiva. A medida protetiva vale só pro homem que agrediu a mulher ou vale pra mulher também? Acontece casos que a mulher manda mensagem, chega perto, tem filhos, tem uma coisa a se tratar. Qual que é a recomendação que a senhora dá para esse homem que tem essa medida protetiva? Eu não vou procurar autoridade policial e ela vale para os dois lados. Não quebrou a medida protetiva. Como que quebra? É mensagem? É marcar um encontro? Como que acontece? A Lei Maria da Penha, ela traz várias proibições ou obrigações. E aí, aqui em Dourados, geralmente, sempre é concedido o afastamento, daí o juiz determina uma distância específica que aquele homem não pode se aproximar. A proibição de contato, daí é qualquer forma de contato. Até se você entrar em contato por terceira pessoa, peguei o telefone da minha mãe e mandei mensagem para a pessoa, você está entrando em contato. Só está usando, às vezes, um instrumento. Mandei um Pix e no Pix eu escrevi uma mensagem. Você está entrando em contato. Eu solicitei... Nem carta, nada. Não pode nada. Eu solicitei amizade em rede social. Você está entrando em contato. Tudo isso é descumprimento de medida protetiva. Geralmente, quando tem coabitação, tem um afastamento do agressor do lar. Pode ser que o juiz, a depender da situação, pode colocar pensão alimentícia, mas geralmente as comuns, estabelecimento de visita e guarda, mas em geral a gente tem o afastamento do agressor do lar quando tem coabitação, a proibição de entrar em contato e a proibição de se aproximar. Quando que a medida ela faz sentido? Quando aquela mulher não quer a aproximação ou o contato daquele homem, isso não é respeitado. Então tem que vir, não é assim. Eu não quero que ele fale comigo, mas eu nunca falei que não é para ele falar comigo, e daí eu vou pedir uma medida. Você tem que justificar o porquê da medida. Porque ele não para de ir na minha casa, já falei que eu não quero que ele vá. Importuna, né? Não para de mandar mensagem. Porque a vítima sempre vai fazer uma declaração dizendo o motivo dela querer aquela medida. Então, se aquela mulher não quer a aproximação daquele homem, não quer entrar em contato, é óbvio que essa mulher também não pode entrar em contato. É um afastamento para os dois. Ninguém entra em contato com ninguém, ninguém se aproxima de ninguém. Qual que é a diferença? Se o homem tem esse comportamento, existe um crime específico que ele comete, que é o descumprir medida protetiva de urgência. A depender do caso, sim. Prisão em flagrante, pode ser preso por uma preventiva. Se a mulher descumpre essa medida protetiva, ela pediu a medida, mas ela manda mensagem, vai atrás, manda recado, aí o homem tem várias alternativas. Ele pode, dentro do processo da medida protetiva, pedir a revogação, justificando que ela é quem entra em contato. Ele pode registrar uma preservação de direito, dizendo, olha, tem uma medida, mas ela entra em contato. A depender do caso, tendo uma situação de descumprimento, apresentar na delegacia, ou uma testemunha, ou as mensagens. O que a gente sempre alerta se aquela mulher solicitou medida protetiva contra o homem, foi deferido e ela está entrando em contato, ou ela está procurando, nunca corresponde a esse contato. Porque daí, ela entrou em contato comigo, daí eu continuei conversando. Você está descumprindo a medida protetiva. Então, assim, aconteceu essa situação, não responde. Procura a polícia e o advogado. Procura o advogado, a defensoria pública, se for situação, para pedir a revogação. Faz uma preservação de direito, se for o caso, para deixar documentado. E sempre guarda aquelas mensagens, aquelas ligações, para ter uma comprovação da alegação que está sendo feita. O que a gente não orienta de forma nenhuma é porque essa mulher teve contato ou continuar o contato. A gente está tendo várias... Filhos, doutora, e aí? Vou ter que dividir a guarda, tem que pagar a conta. Como é que funciona? Tá com medida protetiva, aí vai ter que ser um terceiro, levar o filho lá pro pai. Se ele tem roupa, ficou os pertences para trás depois da briga. E aí, como faz isso? Como que é o procedimento? O que a gente orienta é que sempre seja utilizado um terceiro para intermediar. Não tem família, mas se a criança estuda, um deixa na escola, o outro pega, passa o final de semana, passa o dia que for, devolve na escola, e aí o outro vai e pega na escola. É uma forma, por exemplo. Mas como que vai ficar isso aí? Vai ter que discutir lá na vara da família, vai ter que entrar com o procedimento para estabelecer guarda, estabelecer visita, estabelecer quem é esse intermediário.
pode procurar ajuda do conselho tutelar, tiver com alguma dificuldade para o conselho ajudar, porque aquela criança, a depender da situação, ela vai manter o convívio com pai e mãe e isso precisa fluir, sem desrespeitar a medida protetiva. Mas a orientação não entre em contato, não se aproxima. A gente entende, porque o filho estava com febre, eu precisei mandar mensagem para avisar, não tinha outro parente. Mas existe sempre esse risco de descumprir a medida, né? Vai fazer primeiro uma avaliação do delegado de polícia, depois da promotoria e do judiciário, se naquela situação teve um crime ou não. Não vai ser um afastamento 100%, né? Mas tem que ser um afastamento 100%. Tem que ser. Foi 100% determinado, tem que arranjar uma via ali para não ter contato. Na eventualidade de ter um contato, sabe que está correndo risco de descumprimento da medida de cometer o crime. Sobre o crime passional, ele já foi suprimido por essas novas legislações, no Código Penal tem lá uma previsão de paixão e emoção, né? Dentro da violência doméstica isso não existe. Ninguém mata por amor. Isso assim, a primeira coisa, se mata por posse, se mata por ciúme, que vem aí da posse, se mata por inconformidade, mas por amor não se mata. Sim. Ninguém eu fiquei muito emocionado e matei. Isso não existe. O homem lá, com a Deia, colega que é advogada criminal, vai fazer a defesa dele. Defesa da honra, né? Mas isso não existe. Defesa da honra, porque ela falou mal de mim, porque ela estava me chifrando. Isso não existe. Matou a mulher, vai muito provavelmente cair dentro dessa violência de gênero. Especialmente no âmbito doméstico. Doutora, eu queria perguntar, assim, lá na delegacia, assim, os casos da mulher chegar, fazer a denúncia e do arrependimento, assim, são muitos casos que acontecem ou são poucos? Como que tá essa situação? Infelizmente, é muito difícil para uma mulher que é vítima de violência doméstica, especialmente quando ela tem filhos, ela simplesmente pegar e sair. A gente não chama nem de ciclo, a gente chama de espiral agora de violência doméstica, porque tem muitos fatores, né, que estão ali envolvidos. Por N situações, essas mulheres se arrependem, né? Situação financeira, situação emocional, o filho, o familiar, pressão. Mas a lei hoje já não permite que o arrependimento em muitos dos crimes. É o que a gente diz que assim, a lei não considera a vontade da vítima esse arrependimento mais, né? Por último, agora, a ameaça que era condicionada à representação, que é o termo, ela não existe mais. Tem consequências muito assim, quando vai para o judiciário, quando não comparece na audiência, fica complicado. Mas na medida do possível, por exemplo, na delegacia da mulher, no plantão DAM, assim que ela vai fazer o registro, ela já é ouvida. Esse arrependimento posterior dela, ora a gente anota, ora a gente não anota, porque ele não vai ter reflexos. Quando chegar no judiciário, ela vai ter a oportunidade de dizer por que se arrependeu. Mas os elementos de prova vão ser construídos independente disso. Então, assim, a gente, enquanto, por exemplo, o poder público, no meu caso, a gente precisa auxiliar aquela mulher a sair do ciclo. Porque se permite, né, legalmente essa situação de ela é agredida, ela é ameaçada, sofre alguma forma de violência, aí ela se arrepende e a gente, enquanto poder público, não toma nenhum tipo de providência por causa da vontade dela, que é cercada de N fatores, aí o recado que a gente dá para esse agressor é que é só ele convencer essa mulher de que ele é bonzinho, de que ele vai mudar, que não vai ter efeito nenhum. Então, à medida que passa, está sendo cada vez mais rígido essa situação e Também firme. Isso. A norma. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, o vizinho pode fazer a denúncia, alguém que está assistindo visualmente, ouvindo, falar, tá tendo uma agressão aqui, uma possível, a polícia vai lá e essa queixa ela é acolhida, é feito o boletim de ocorrência, os procedimentos legais, ou tem que resolver lá dentro, tem que ter uma testemunha, como que funciona, doutora? Não, hoje não existe mais briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher, até porque quando a gente vai falar de violência doméstica, a gente vai ter reflexo na sociedade inteira, né? Filhos, locais de trabalho, questões de saúde,
questão prisional, é um problema de todo mundo, o problema da violência doméstica. Com exceção de alguns pouquíssimos crimes, que vão ser os crimes contra a honra, os crimes de dano e os crimes de perseguição, todos os outros não dependem dessa vontade da vítima. Então, qualquer pessoa que visualize que tem conhecimento, ela pode e deve denunciar, se comprometer em ser essa testemunha e dizer o que ela sabe que aconteceu, seja pessoalmente na delegacia fazer registro, seja pelos canais de denúncia anônima, como é o Disque 180, mas ela precisa interferir naquela situação, porque aquela situação pode acabar num feminicídio, né? Às vezes a ajuda que a mulher precisa é desse vizinho, desse colega de trabalho. Às vezes ela não tem força para ir contra aquilo, mas ela está torcendo para alguém interferir e ir lá denunciar. Mesmo que ela não fale nada do que aconteceu, ela muitas vezes torce para que alguém preste esse apoio para ela. Tem um sinal, né, de socorro. Tem sinal, tem a gente... Para quem nos acompanha. Olha, eu não sei direito, mas se eu não estou enganada, é esse assim, ó. Que pode fazer esse sinal, né, para alguém que tá vendo. Mas geralmente, ó, os vizinhos sempre escutam, vai falar de situação de violência doméstica, sempre vai ter gritaria, agressão. Os vizinhos sempre vão ver, os colegas de trabalho, aquela mulher tá cabisbaixa, aquela mulher tá triste, tá aparecendo com marca no corpo. É muito difícil uma vítima de violência doméstica, uma mulher tá sofrendo nessa violência doméstica e ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo. Familiar, né? Isso. Tem vamos dizer assim, um protocolo, né? Um algoritmo já, né? De como ocorre. No máximo do máximo, a pessoa vai fingir que ela não tá vendo. Ela vai fazer uma cegueira deliberada, mas é visível. Uma pergunta, doutora, e para Carol também, que é mulher, vocês têm mais propriedade de falar isso que eu que sou homem, né? Quais os primeiros sinais que esse relacionamento pode ser abusivo e vir a ter agressão, chegar a se enquadrar na Lei Maria da Penha? Quais os primeiros sinais do perfil do agressor? O que ele faz para a mulher que está nos assistindo falar, tem que cuidar, esse aqui é um potencial agressor? Ou não tem uma fórmula? Ou tem alguns sinais? Quer começar? Que é importante a prevenção também, né? Para não chegar a ter uma tragédia, né? Assim, na minha visão, eu falo assim, uma opinião pessoal, né? Eu falo como se eu estivesse num relacionamento. Eu creio que a partir do momento que começa muita privação de tudo, assim, você não pode ter amizade, você não pode ter... Essa roupa você não sai. Essa roupa você não sai, você não vai na academia. Não vai na tua mãe, né? Então, assim, eu acho que aí começa a preocupação. Né? A preocupação de falar assim, será que eu tô no relacionamento certo? Será que realmente tem que ser dessa forma? Porque eu acho que a gente, dentro de um relacionamento, a gente tem que ser companheiro um do outro e não privar a pessoa de fazer as coisas, né? Acho que aquele ciúme excessivo, né, da pessoa sair na rua, não pode olhar pro lado. Então, eu acho que é aí que, na minha opinião pessoal, que se começa uns sinais mais evidentes, vamos dizer assim, né? Porque fora eu acho que essas atitudes, eu acho que a questão também que a gente na lei também fala, né, da violência patrimonial também, que a mulher acaba sofrendo, do controlar o dinheiro, na mão do homem, a mulher trabalha, mas tudo tem que ser monitorado por ele, então assim, ele é o cabeça da relação, né? Passa tudo pelo homem. Que a gente fala também da Lei Maria da Penha, né? O abuso psicológico, patrimonial, o moral, sexual, não é só violência física, né? Também, né? O homem sempre acabar do falar do corpo, né? Do sempre colocar pra baixo. As piadinhas, era uma brincadeira, né? Sim. Sua gorda, sua isso, né? Exatamente. O Ministério Público tem uma campanha forte, tem vários violetrômetros que chama, que são os termômetros dos sinais, né? Geralmente, a gente nunca diz que uma violência doméstica começa com um soco e com um olho roxo, né? Ela vai começar com pequenos atos. Então, é exatamente isso. É umas brincadeiras, uma brincadeira que humilha, uma brincadeira que coloca para baixo, que difama. Você já pedir para trocar de roupa, sempre com uma justificativa de não fica bom, né? Essa roupa tá muito curta. Já vão ser ali uns primeiros sinais, né? Você culpar a mulher,
você sempre virar o jogo, coisas bem pequenas, bem suaves. Você já tem que ficar percebendo, porque é justamente isso. O casal é companheiro aos dois para se colocar para cima, né? Se você tá num relacionamento e essa pessoa te coloca para baixo, é um sinal de alerta. E isso vai crescendo, né? À medida que esse homem ele até percebe como ele consegue mexer com essa mulher, isso vai agravando. Então, na hora que ele diz que é para você trocar a roupa, depois ele vai dizer que você já não vai sair, nem com aquela roupa, nem com roupa nenhuma. Ele já vai mandar você trocar, se ele der uma opinião ali, nossa, mas esse decote tá muito grande, né? Parece que você quer mostrar o peito para alguém. É sempre uma coisa assim, né? Um culpando. Aí daqui a pouco ele vai mandar você trocar, senão você não sai. E daqui a pouco você não vai sair. Não vai na casa de um parente, não vai na casa de um amigo. Aí, se você já fala alguma coisa, ele já vai responder com empurrão, com puxão de cabelo, com tapa. Isso vai sempre crescendo. Isso vai sempre crescendo. Não vai trabalhar, não vai estudar, não vai na academia, vai cortando o ciclo social, né? Exatamente. Isso vai sempre crescendo e isso não é linear, né? Então, ora ele é super violento, aí depois ele tá um anjo, até uma próxima oportunidade que ele vai se sentir ali que ele não tá com a última voz, ou que ele ficou com ciúme, aí às vezes ele aumenta o nível, né? Se antes ele ficava no ameaçar, ele já pode ir para uma agressão física, já pode ir para uma violência sexual. Então, assim, é muito interessante para quem tem dúvida, né? Se eu não sei como que eu vou perceber dentro da minha relação, muito interessante. Tem muito material online do Ministério Público, de vários estados, inclusive daqui, sobre quais condutas ali você já está no amarelo, vermelho, acho que é amarelo, laranja e vermelho. Sim. Doutora, tem classe social? A gente tem uma ideia que isso acontece na periferia, que lá é um estrato social mais vulnerável, que as violências e toda essa coação contra a mulher ela é mais numerosa. Acontece também na high society, nas mansões, escolhe classe social, pode ser médica, juíza. A gente viu os casos, né, de injúria racial contra a delegada Thaís Bessa, a doutora Thaís aqui da delegacia, do DAN, né? A fonte era o Globo.com, do G1, ataques misóginos, né, numa live que foi feita. Recentemente também a delegada Rafaela Cardoso de São Paulo, ao tomar posse, né, acho que os momentos mais marcantes da vida dela, né? Do concurso público, emocionante, e teve discriminação de gênero, ataques sociais, redes anônimas. Como a senhora vê todo esse ataque? A internet deu voz para esses movimentos que é Red Pill, né? Movimentos aí de reacionário do homem. Como a senhora vê tudo isso? A importância dos veículos midiáticos, como a internet, Facebook, os grupos de WhatsApp. À medida que as mulheres vão ganhando espaços sociais, não existe ela estar tirando o homem dos espaços sociais, mas ela está ocupando espaços sociais que o homem achou que só era dela, que ele não poderia, que a mulher não poderia ocupar, geralmente espaços de poder, espaços de chefia. E isso incomoda muito os homens. Eu, sinceramente, não sei por quê. Eu acho que você estava mais na condição de responder por que os homens se sentem tão ofendidos com mulheres delegadas, por exemplo. Até a figura do delegado, aquele delegado bravo, né? Então, assim, qual que é o problema da gente dividir os espaços? A gente não está tomando espaço de ninguém. Então, à medida que essas mulheres vão ocupando o espaço, vem todos esses ataques, né? A intenção é que a gente sempre se mantenha naquele lugarzinho que é cuidar do filho, você é a faxineira da casa, né? Você não é nem esposa, você é a faxineira da casa e babá das crianças. Então, à medida que a gente vai criando, que vai ganhando esses espaços, ganhando voz, ganhando poder, ganhando dinheiro, vão vindo muito desses ataques, né? Tentando retroceder e voltar a uma época em que a gente não poderia, né? Quanto mais na prática a gente iguala direitos, mais a gente tem sofrido. E como essa é uma violência por causa das mulheres, ela não tem lugar, ela não tem idade. A gente está vendo adolescentes sofrendo violência, idosos sofrendo violência, todas as classes, é geral, porque a questão, né, política, né, é muito coagido. É uma questão de misoginia mesmo, de contra mulheres, de repúdio ao feminino. Então, repúdio ao feminino vai existir onde tem feminino. Aqui não é seu lugar, né?
A grande diferença só vai ser muitas mulheres que são de classes sociais maiores, né, que são mais conhecidas socialmente, que têm mais poder econômico. O que vai acontecer é que elas têm mais vergonha de expressar que elas sofrem aquele tipo de violência. Né? É um nome a zelar, né, na sociedade. Exatamente, ela não quer manchar a figura dela, às vezes de uma família, às vezes tem muita pressão da família porque carrega um sobrenome. Tem empresa e faz um acordo, né? E aí essas mulheres elas são mais silenciadas por conta do lugar que ela ocupa, mas a violência é a mesma. Existe em todo lugar. Então só para desmistificar, né, esse estereótipo que a gente cria, né? E vamos falar do Mato Grosso do Sul de Dourados. Nós temos aí estatísticas negativas, né, que entristece a gente. Eu sou sul-mato-grossense, sou douradense. A fonte aqui é o G1. Mato Grosso do Sul possui uma das maiores taxas de feminicídio do país, registrando 2,6 mortes a cada 100 mil mulheres. O estado apresenta aumentos aí significativos, né, de 14% no período aí do quinquenal de 5 anos. E a gente está em terceiro na maior taxa aqui de feminicídios. É a fonte em 5 de março de 2026. Tomara Deus que tenha perdido posição. Não é um pódio que a gente quer ficar. Proximidade da fronteira, zona rural, reserva indígena, a cultura do sul mato-grossense, ajuda, atrapalha. Como que a senhora vê para a gente reverter esses quadros, né? Fazer essa pergunta em memória aí da enfermeira que morreu em Ponta Porã, era egressa da UEMS, de onde eu fui formado, da policial militar que sofreu feminicídio lá em São Paulo, da SAMUD de Campo Grande, do caso Bruno. Então eu queria fazer essa pergunta, como que a gente reverte isso, doutora? Tanto as denúncias, as redes de apoio, as mulheres vão se libertando dessa violência acessando essas informações. Então, à medida que a mulher sente que ela tem uma rede de apoio, tem um auxílio, ela vai buscar mais esse apoio, ela vai sentir que ela pode ter alguma saída. Quando a gente fala em fronteira, em zona rural, as aldeias indígenas aqui em Dourados, qual que é a grande dificuldade? É o acesso à informação e acesso a esses próprios serviços públicos. Então, por que antes as mulheres não ficavam denunciando violência doméstica? Porque não existia o crime, porque não tinha delegacia específica. Hoje só tem publicidade, sempre ocorreu todos os tipos de violência. Sabia, né? É que era uma violência mais silenciosa, era uma violência em que as mulheres não podiam falar, né? As mulheres achavam que era certo, né, que elas estavam sofrendo algum tipo de punição porque elas fizeram alguma coisa ou porque deixaram de fazer alguma coisa. As músicas retratavam isso, né? Vou comprar um chicote para bater nela, né? Tem um modo sertanejo. Sempre teve. E daí, por exemplo, em lugares onde tem delegacia da mulher, são lugares que procuram mais denunciar, porque ela vai se sentir um pouco mais segura, um pouco mais acolhida, né? Alguém vai levar mais a sério aquela denúncia. Então, o nosso grande problema é o acesso a esses lugares. Uma mulher da zona rural, para ela pedir um socorro, ou até o socorro chegar nela, é muito mais demorado do que, por exemplo, uma pessoa que está no centro. Ela ir até a delegacia, ela ir até os órgãos que são de apoio, né? É mais demorado. Quando a gente vai falar das questões indígenas, a gente tem uma dificuldade da própria língua. Apesar deles conseguirem falar o português, em grande maioria, pelo menos do que a gente atende, eles não, a expressão, a língua mãe deles não é o português. Então, a expressão, assim, como eles conseguem se expressar bem, é o Guarani. E quebra uma barreira, né? Mandar um abraço para a Mirta, acho que ela faz a tradução lá. Ela auxilia. Então, é exatamente isso, assim. Uma mulher falar da violência que ela sofreu em Guarani, ela vai conseguir dizer muito mais e passar muito mais o que é aquela violência do que dizer em português. Assim, por exemplo, até para pessoas que são fluentes em inglês. Sabe que para falar em português é muito mais fácil você usar palavras, expressões. Então, até essa barreira linguística, ela é complicada. Hoje, na Delegacia da Mulher, a gente tem uma intérprete que é a dona Mirna. O judiciário frequentemente usa intérpretes também para tentar livrar essas barreiras. Mas ainda é um desafio muito grande. Hoje o Hospital Universitário tem muitas placas em Guarani, né, que é uma forma ali da gente trazer esse público para dentro dessa rede de proteção, seja de saúde, educação, segurança pública. É a complexidade da nossa região, né? Tem muita fuga dos agressores para o Paraguai, a proximidade da fronteira?
Como que tá essa questão da fronteira ou não está interferindo no trabalho da polícia? Aqui em Dourados a gente tem um pouco menos, porque não é uma fronteira direta igual ali Ponta Porã. Sim, acredito que em Ponta Porã tenha esse problema muito maior, porque daí é só você atravessar uma rua. Aqui tem situações assim, mas são menos numerosas. Geralmente vai para outros estados porque tem família ou porque veio de algum outro lugar. Quer fazer uma pergunta, Carol? Fala um pouquinho da parte jurídica, que você me ajuda. Tranquilo. A doutora já explanou bastante sobre, principalmente... Patrulha Maria da Penha, que é junto com a Guarda Municipal e o trabalho com as outras forças. Polícia Civil, Polícia Militar, a GAECO, DOF. Eu queria que a senhora falasse desse trabalho integrado das forças aqui, que é sempre exaltado em várias conferências, né, de segurança pública. Mato Grosso do Sul serve de exemplo até, né? Queria que a senhora comentasse como é que esse trabalho integrado, a efetividade da Patrulha Maria da Penha, deu resultados expressivos, o trabalho de conscientização nas escolas que eu acompanhei lá, a senhora está no... Vamos falar daqui a pouco do laranja, do Maio Laranja, e mais para frente a gente vai ter aí o Outubro Lilás, né? Agosto Lilás, perdão. Outubro Rosa, Agosto Lilás, mas tá tudo na temática. Outubro Rosa e Agosto Lilás. Como que está a programação e esse trabalho integrado e essa conscientização nas escolas, nas entidades, né? Aqui em Dourados a gente tem uma rede de enfrentamento à violência doméstica e a gente tem tentado cada vez mais corrigir essas falhas, né? Tudo que é novo, assim, a gente vai se adequando conforme as necessidades. Então, hoje a gente tem uma rede grande, com vários atores. Dentro da segurança pública, a gente tem essa integração muito boa. É um trabalho mesmo de rede, né? Porque tem a delegacia, tem a fiscalização, tem o preventivo, tem depois a parte de assistência social. E, especificamente na segurança pública, a patrulha e o ProMusi, que daí é pela Polícia Militar, eles fazem um trabalho essencial de fiscalização dessas medidas protetivas. Então, a partir do momento que a vítima ela tem uma medida protetiva, esses órgãos eles fiscalizam. Está sendo cumprido? Está tudo bem com a mulher? Retirou por quê? O agressor tem vindo? Não tem vindo? Além desse trabalho, né, preventivo que eles fazem e repressivo, a depender da situação, num descumprimento, por exemplo, que eles conduzem em flagrante, também auxiliam muito nesse trabalho preventivo enquanto rede, né? A delegacia vai à escola, a guarda, a PM, o conselho tutelar, a coordenadoria da mulher. Então, é todo mundo muito integrado dentro da violência doméstica, porque é um problema complexo e só uma rede, né, vários atores em vários âmbitos vão conseguir ajudar e, quem sabe, resolver. Queria que a senhora falasse um pouquinho do projeto Acolhida, que é do Ministério Público, né, junto com as forças, e o trabalho do CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado na Assistência Social. Como a senhora disse, é um problema social, a violência doméstica, tem crianças, né, multifatorial. Como que é esse trabalho aí da Rede Acolhida? Faz um trabalho de acolher essa mulher, essa família, tem feminicídios órfãos, vão para onde? Isso, o projeto Acolhida, ele é um projeto de iniciativa do Ministério Público, que a gente também trabalha em rede, e daí o CREAS faz um papel muito importante, já que muitos dos serviços são municipais. Então, tem uma vítima de feminicídio, estendido hoje também para homicídio e latrocínio. Morre essa mulher, morre esse homem, pai, mãe, o que faz com as crianças? Então, o projeto Acolhida ele vem trazer todo esse apoio. Então, precisa ver a guarda das crianças. Então, tem a Defensoria Pública para ajudar a atuar. Essas crianças estão indo para a escola, estão tendo acesso à saúde. Então, vai na assistência social, como que tá? Tem condição financeira? Precisa de algum tipo de auxílio? Então, faz todo esse mapeamento dos órfãos, que a gente chama de os órfãos do feminicídio, para dar um apoio, né? Para continuar, né? Resolver guarda, resolver escola, saúde, se está indo bem, não está indo, precisa de acompanhamento mais de perto, precisa de algum auxílio, né? Tá dentro de algum auxílio para receber algum valor. Então, o Projeto Acolhida vai fazer esse trabalho, especialmente ali com o CREAS, por conta dos serviços municipais. Esse homem que matou a mulher, a gente viu o caso lá, não lembro se é Goiás, que ele matou os filhos, se matou, ela ficou sozinha, a mulher. Depois do cumprimento da pena, qual que é a pena hoje para um feminicida? Tem agravantes, né?
que aumentam a pena. Ele vai poder depois ter a guarda do filho, igual o Bruno, o goleiro Bruno, esses outros casos aí, que a gente viu o pessoal do bombeiro, militar. Como é que funciona, doutor, isso aí na cabeça das crianças, da sociedade? Então, a maior curiosidade de todo mundo é pena, né? A pena, ela vai em todos os crimes, né? O Código coloca sempre uma pena mínima, uma pena máxima, agravantes, atenuantes, majorantes, diminuição de pena. A pena vai depender sempre das circunstâncias. Então, hoje, dentro do feminicídio, você tem acréscimos se tem descumprimento, se estava gestante um pouquinho antes, um pouquinho depois, foi na frente dos filhos, vão ter outros tipos de agravante. Então, essa pena ela sempre vai variar. Vai variar a quantidade, né, de pena, o número de anos, a forma de cumprimento. E eu não acompanho muito, talvez um jurídico aí vai ajudar, mas eu acredito que deve perder o poder familiar. Né? O pai que mata essa mãe, ele vai perder o poder familiar e mesmo saindo, ele deixa de exercer os direitos de pai ali em relação a essa criança. Então, aí é porque no direito, né, a gente é o interesse da criança e do adolescente, né? Então, o melhor interesse da criança e do adolescente não é ela ter uma convivência com o agressor e que matou a própria mãe, né? Nesse caso que você usou, né? É um questionamento, né? Sim. Que tem muito questionamento hoje, né? Da polícia, da justiça, né? Da sociedade em geral. Né? E tem revoltas até sem fundamento, né? Contra a Lei Maria da Penha, contra o cumprimento da norma, que é para proteger a mulher e a família. Né? Que ali que é o núcleo da onde sai a vida é por uma mulher, né? Quer queiram, quer não queiram, né? Eu sei que tem as modalidades de pensamento hoje, mas tem o fator biológico que os seres humanos nascem de uma mulher e eles precisam dessa mãe, né? E tem que ser protegida essa vida, sobretudo, né? Hoje o centro do nosso ordenamento é proteger criança e adolescente, os grupos vulneráveis no geral, deve entrar o idoso, vai entrar a mulher, criança e adolescente, o que a gente vai chamar de minoria, né? Que é uma minoria de direitos, não uma minoria de quantidade. A gente está sempre voltado a essas questões, mas tudo pauta naquilo, assim, a ausência de respeito, né? Quando a gente perde o respeito, a gente vai cometer todos os tipos de violência. Entrando na deixa que a senhora falou, precisa de educação, né? Acho que é tudo educação a respeito. Vamos falar, Carol, que o tempo voa, a entrevista é excelente. O Maio Laranja, né? O combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Qual o diagnóstico situacional da região de Dourados? O trabalho que vocês vêm fazendo, a denúncia, o papel das escolas, como que está esse Maio Laranja? O Maio Laranja, ele vem aí de uma situação que aconteceu com a Araceli, uma criança, acho que na década de 80, se eu não estou enganado. Então veio o dia 18 é o dia D, 18 de maio, onde a gente vai fazer um trabalho de prevenção, de educação, de repressão. Né? A gente precisa dar voz a essas crianças e esses adolescentes, porque a maioria desses casos eles vão acontecer ali no seio familiar, com uma pessoa muito próxima. Então, quem é que deveria dar apoio e proteção? É quem está cometendo a violência ou fechando os olhos para a violência que está acontecendo. Então, a gente vem em toda a sociedade, especialmente o poder público, para a gente lutar por essas crianças e esses adolescentes. Né? Aqui em Dourados, a gente tem uma taxa alta de violência sexual contra criança e adolescente. A maioria é menina, menino ou não indifere? Igual a senhora disse, a maioria dos casos é de gente próxima, é dentro de casa, Isso. Ou é o professor, é aquele que tem a confiança da família, como que é o diagnóstico? A maioria dos agressores vai estar ali no âmbito familiar, muitas vezes o padrasto, o namorado da mãe, o marido da avó, um tio, um vizinho que frequenta a residência, alguém que sempre vai ter a confiança dessa criança, desse adolescente, pai, avô, geralmente usuários de droga e alcoólatras. Geralmente também a gente vê muito ligado, né, tanto na violência doméstica quanto na violência sexual. Tem casos em escola. Então, nosso movimento, especialmente preventivo, é ensinar as crianças onde pode ser tocada, educar os pais de como educar essas crianças. Né? Precisa ter educação sexual, precisa informar as crianças onde pode tocar, onde não pode tocar,
por que está tocando. E quem está tocando? Quem está tocando, situações onde a criança precisa falar, ensinar formas dela se defender, né? Hoje a gente fala muito, gritar, correr, falar não, falar, olha, eu vou contar se você fizer isso comigo. Então é educação mesmo, educar, ensinar para essas crianças o que pode, o que não pode, e informar esses pais, né? A obrigação deles como pais dessas crianças e trabalhar em todo esse movimento preventivo e repressivo, né? Também é uma violência que não acontece só hoje tem se dado voz a essa criança e esse adolescente vítimas. É um mal a se combater, né? Tá em todo lugar, infelizmente, né? Eu até brinco, tem vezes tem resquícios de psicopatia até, né? Pessoas manipulam, pessoas que são livres de qualquer suspeita, né? Você fala, esse não pode ser essa pessoa. Geralmente os agressores são assim. E aí o ambiente digital também é muito importante, porque quando a gente fala de violência mais física, a gente vai ter nesse âmbito doméstico, mas a gente está tendo muita violência digital. Então, uma criança, a gente fala muito aí do Roblox, Free Fire, eu nem sei como é o nome desses jogos aí mais, mas que tem chats em jogos e daí tem uma pessoa desconhecida, sem finge de criança, ganha a confiança daquela criança no meio digital, aquela criança manda uma foto de nudez e aquilo lá começa, ameaça, quer mais, cada vez pior. Então precisa também ficar de olho nessas crianças, porque quando a família não está dando atenção, alguém vai dar essa atenção. E nesse alguém vai dar essa atenção, às vezes ela está querendo uma coisa em troca, roubando aí a inocência das crianças. Então, esses dois pontos, né? Educar as crianças para dentro de casa, por quem tem contato físico, mas especialmente no meio digital também. Esse negócio de criança ficar trancada em quarto, de madrugada, no computador, tem que ter vigilância dos pais. Computador, celular, tá só jogando. Né? Acontecem coisas horripilantes dentro desses jogos. Lei Felca veio ajudar isso, acho que cada vez mais vai ter que ter uma regulação para a gente proteger essas crianças. E são crimes, os criminosos se utilizam porque é muito difícil de você conseguir identificar. Geralmente fica um trabalho específico da Polícia Federal nesses casos, e daí se utiliza disso, né, desse joguinho, né, todo mundo coloca a criança, dá uma tela para a criança sossegar, né, meu filho não sai de casa, não vai em festinha com adolescente, mas está grudado no computador, às vezes sofrendo algum tipo de violência. Lugar. Precisamos fazer uma reforma jurídica? Vocês são operadoras do direito, tem mais propriedade para dizer, acho que o Código Penal tem que ser refeito, melhorado para todos esses crimes, né? Todas essas ocorrências, né, doutora, que acontecem, muitas vezes não dá nem para tipificar, né? Eu particularmente acho que o nosso código é velho, apesar de ter muitas mudanças, é um código velho, em que nitidamente você coloca o patrimônio acima de muitos outros crimes, né, penas muito baixas em crimes que são graves, que trazem efeitos graves e que por conta do quantitativo ali de pena vai ter uma repercussão na forma de cumprimento da pena, que é onde vem essas questões de, mas não fica preso, tem uma sanção criminal, mas não é o ficar preso. Então, a gente, enquanto sociedade, precisa saber assim, o que a gente acha que é mais prejudicial, né, cobrar dos legisladores, né, que a legislação seja feita conforme a gente enquanto sociedade, e a gente ter essa percepção, né, a gente vê crimes de violência doméstica com penas muito baixas, hoje que vem aumentando, mas apesar de aumentar a pena máxima, a pena mínima muito pequena, você vê às vezes um crime que tem uma repercussão ali isolada, bem menor com uma pena alta. Então, a dosimetria tem que ajustar. Mas mais que isso, eu acho que o que falta não é legislação, eu acho que a gente tem legislação demais. Falta a gente obedecer a legislação, né? A gente não precisar de ter uma lei, por exemplo, uma medida protetiva que fale, olha, pare de procurar a mulher porque ela não quer saber. Para mim isso é um absurdo, você ter que um juiz dizer isso porque o homem com a própria mulher dizendo ele não respeita. Então, o que precisa mesmo é educação. Educação para a lei vir no que é excepcional e não nela ter que estar ali para controlar todos os nossos comportamentos, porque a gente já virou uma anarquia, uma selvageria. A base da sociedade. Queria só deixar a sua mensagem final. Vou agradecer aqui o Gabriel, o Aguinaldo, todos que nos acompanham na página. Se quiser mandar pergunta, depois a gente remete aí à doutora, tenta elucidar. A Carol também pode dar esse parecer aí jurídico. Principalmente para proteger as vítimas, que a gente evite tragédias. Queria que a senhora deixasse uma mensagem final,
no combate ao feminicídio. Parabéns pelo trabalho, eu tinha falado aqui em off, trabalho difícil, que exige muito, né, do ser humano, delegado, policial, a delegada, porque são casos que mexem com o humor, com o astral. E parabéns pelo trabalho, desejo que Deus a proteja, toda a equipe lá da polícia, para que a gente saia desse quadro aí de ranking dos estados aí que mais tem a violência contra crianças, contra mulheres, e volte a ter um bem-estar social. Queria que a senhora deixasse um recado, qual o meio para procurar a polícia, denunciar? Claro, primeiro a delegacia está à disposição, né, alguma dúvida, alguma orientação. Nós estamos lá nos dias úteis, né, já passei os horários. O que a gente precisa, como eu falei, é um problema de todos, né? Ninguém pode se isentar, o vizinho, o colega de trabalho, o amigo familiar, em nenhum tipo de violência, seja física, seja sexual. A gente precisa se comprometer enquanto sociedade. Os homens precisam entender que já não tem caminho, não tem volta. As mulheres precisam ser respeitadas, a gente está ocupando, que fiquem do nosso lado, né, que nos protejam, né, porque o homem quer ser o protetor do lar, mas ele não está protegendo nada, ele está violentando o que ele deveria proteger. Então, assim, seja realmente o herói da família, seja o herói dos filhos, seja o herói da esposa, da namorada, seja o herói dentro de casa, dentro das relações familiares. Seja o macho alfa, né? Que falam tanto. Né? Num sentido, exatamente, no sentido de respeito, de educação, de estar junto, de estar do lado e não na frente nem acima. Para os outros homens, né, que coajam esses homens que são agressores, eles não é assim, mas ele é trabalhador, mas ele é bom pai. A partir do momento que ele agride uma mulher, ele não é um bom pai. A gente tem que parar com isso, que a mídia, né, coloque esse homem como vilão e não essa mulher como uma coitada, porque a gente não é coitada, é o homem que vem abusar do nosso direito. E é isso, 190, é um canal, emergência, Polícia Militar, aqui em Dourados Aguarda, né, o 53, 199, 190, o Disque Denúncia está no Disque 180, o Disque 100 para as violações contra criança e adolescente. E aí eu vou deixar um convite, dia 23, no sábado, sem ser amanhã ou próximo, a ADAM vai fazer, com o apoio de vários parceiros, um evento na Praça Antônio João, de 8h30 às 11h, né, em prol do Maio Laranja. A gente está organizando para ter algumas atividades para chamar a atenção das pessoas o tema, para a gente justamente dar esse recado, né? Estamos todos na proteção das crianças e do adolescente e a gente vai para cima. Quem está destruindo o lar não é a gente, é esse agressor, e a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. Quer falar alguma coisa, Carol? Não, só falar que nós também, assim, sempre quem tá sofrendo algo em casa, alguma coisa assim, sempre procura alguém para conseguir conversar, para conseguir ter pelo menos uma orientação, né? Não sofra calada, né? Não sofra calada. Talvez o que você acha que pode ser normal não esteja sendo tão normal assim, né? Então, não sofra calado, o que puder denunciar, denuncie. É isso. De novo, doutora Ariana, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi um dia bastante movimentado. Eu estava na Anhanguera num evento lá, daí eu vim correndo para cá. Agradecer imensamente sua participação, acho que esse programa vai salvar vidas. E aí lembrar os números, né? 153, que é o telefone da Guarda Municipal, 180, 190 da polícia e o Disque 100, né? Não sofra calada, coragem, tenha o apoio, né, e a proteção aí da Polícia Civil e dos órgãos de segurança. No mais era isso, paz e bem, um excelente dia. Muito obrigado.